Bom dia, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bora lá para mais uma live de aquecimento da maratona para destravar o intestino. Bom, então vamos entender o que são lives de aquecimento, o que é essa maratona, né? Como que funciona isso? Então, nos dias 29 de setembro, 1º de outubro e 3 de outubro, eu vou fazer a maratona para destravar o intestino. O que é a maratona? São 3 aulas online e gratuitas, onde eu vou te mostrar o que você tem feito de errado, que está deixando o seu intestino travado, seu cocô de bolinha, causando desconforto, dores, gases, todos aqueles sintomas de inflamação. E eu vou te mostrar também o caminho para que você consiga destravar esse intestino, fazer cocô bonito, eliminar esse cocô de bolinha sem usar remédios, tá? Então, na maratona eu vou te dar aí os pilares de um intestino feliz, eu vou te dar aí os primeiros passos do que você precisa fazer para melhorar o funcionamento do seu intestino, para ter um intestino mais saudável, para ter um intestino feliz, tá bom? Para participar da maratona é só você clicar no link da minha bio e se inscrever. É gratuito, é online. Então, você pode fazer isso aí, pode assistir a maratona de qualquer lugar do mundo, tá bom? Bom, e aí antes disso a gente tá fazendo então lives de aquecimento. Essas lives, elas acontecem de segunda a sexta, né? Normalmente às 7h30 da manhã, hoje excepcionalmente às 7 da manhã, tá? Então, são lives de aquecimento com pílulas diárias, com estratégias diárias aí que eu vou passando, que eu vou te dando para que você consiga já ir melhorando o seu intestino, já ir tratando esse intestino. Para que você chegue na maratona aí realmente aquecida, preparada para entender o que eu vou te dar lá de conteúdo e já colocar em prática algumas orientações, algumas estratégias para que o seu intestino já comece a funcionar, tá bom? Bom, e aí, gente, essas lives de aquecimento, então elas são pílulas, né, diárias, são algumas estratégias que eu vou passando para vocês ao longo desses dias, que já vão aí te ajudando a melhorar seu intestino, eliminar o cocô de bolinha, a ir ao banheiro todos os dias, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje, na live de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o faço dieta e o meu intestino vive preso, tá? Então, eu vou te explicar por que isso tá acontecendo, por que você mesmo fazendo dieta, seguindo uma alimentação saudável, indo na nutricionista, né, fazendo ali o que você tem que fazer, você fica com o intestino travado, você fica com o intestino preso, tá? Então, é isso que a gente vai conversar na live de hoje. Lembrando que tudo que eu ensino aqui pra vocês, tudo que eu oriento aqui pra vocês, tanto nas lives quanto nos conteúdos, né, nos conteúdos do feed, nos stories, tudo isso é baseado em ciência e é baseado em muitos anos de estudo, né? Então, desde 2020, eu me dedico a estudar intestino. No ano passado, eu fiz uma pós-graduação em gastroenterologia, o que naturalmente me dá conhecimento técnico, me dá uma base técnica científica para tratar intestino, para ajudar você no tratamento do seu intestino, para te ajudar a eliminar o intestino preso, o cocô de bolinha, resolver problemas como gases, inchaço, distensão abdominal e todos os sintomas extraintestinais que vêm aí quando você tem o intestino inflamado, quando você tem esse intestino preso, tá bom? Então, eu sempre tô aqui baseada no que eu estudo e criando estratégias, criando técnicas para que você consiga ir ao banheiro, tá bom? Sem precisar de laxante, sem precisar de remédio, sem sofrer, sem ficar ali no vaso várias horas tentando ir ao banheiro, né? Então é isso que eu ensino para vocês aqui. Bom dia, Sheila. Bom dia, MP Machado. Bom dia, Flavinha. Bom dia, Nilva, Risiane, Kelly. Sejam muito bem-vindas a essa live. Bom, então vamos falar aí sobre essa coisa do faço dieta e meu intestino vive preso. E eu já quero aproveitar e perguntar pra vocês. Você que tá aqui online comigo, você que tá me assistindo gravado depois, coloque aí nos comentários pra mim. Você é uma pessoa que faz dieta, que come saudável e fica ainda com o intestino preso? Então você tem uma dieta saudável, prescrita por nutricionista, né, prescrita por um profissional e ainda assim o seu intestino tá preso, ele tá travado? Coloque aqui nos comentários pra mim, pra eu saber, tá? Bom, o que acontece, gente? Normalmente quando a pessoa tem intestino preso e ela resolve tratar esse intestino, ela fala assim, então tá, eu quero tratar esse intestino e eu vou
no médico, ou então eu vou na nutricionista, eu vou no gastro, eu vou no prócto, né? Eu vou em algum médico, em algum profissional da saúde que vai me ajudar a tratar esse intestino, né? E aí, normalmente, quando essa pessoa, ela vai nesse médico ou nessa nutricionista, eu vou falar aqui de nutricionista porque na maioria das vezes vocês vão em nutricionista para fazer dieta, não necessariamente em médico, né? Bom dia, Priscila, bom dia, Maria, sejam muito bem-vindas. E aí, você vai nessa nutricionista, muitas vezes por indicação de alguém, ou porque é uma nutricionista do plano. Enfim, você vai nessa nutricionista e aí você fala pra ela, então, fulana, é que eu tenho o intestino preso, tá? Eu sou constipada desde sempre, desde que eu nasci, meu intestino é preso. Eu só vou ao banheiro quando eu tomo laxante, então se eu não tomar laxante eu não consigo evacuar. E além disso, meu cocô é de bolinha, então eu não consigo fazer um cocô inteiro. Meu cocô é de bolinha, eu preciso fazer força para evacuar, eu preciso sentar ali no vaso e ficar esperando muito tempo para conseguir ir ao banheiro. Eu faço força, eu tenho sangue nas fezes, eu tenho muco, tá? E eu vivo com o intestino preso, eu vivo travada. Eu já tenho uma alimentação saudável, então não como muita besteira, eu não como fritura, eu já tirei o açúcar do café, eu já faço aqui várias coisas e ainda assim o meu intestino é travado, né? Eu como fruta, eu como verdura e o meu intestino é travado. Então, normalmente, o que vai acontecer é que você vai chegar nessa nutricionista e vai falar isso, né? Então você vai falar, eu quero resolver meu problema intestinal. Eu não aguento mais ter intestino preso, eu não aguento mais ter que tomar laxante, eu não aguento mais fazer cocô de bolinha, eu quero ficar tranquila em relação ao meu intestino. Beleza. Você vai falar isso para nutricionista. E aí, gente, normalmente essa nutricionista, sendo uma nutricionista clínica comum, ela vai fazer seu atendimento, né? Aquele atendimento tradicional de nutricionista. Ah, mas o que você come, não sei o que, você bebe água, você faz exercício, aquela coisa toda de nutricionista. E, no fim das contas, o que ela vai te orientar é a comer mais fibras e beber mais água, tá? Então, 90% das nutricionistas que não são especialistas em intestino, elas vão te orientar duas coisas muito básicas, que é comer fibras e beber água. Muito provavelmente também essa nutricionista, ela vai te passar algumas fibras específicas. Então ela vai falar assim, fulaninha, come psyllium, come aveia, come chia, come linhaça, tá? Então ela vai te passar alguns alimentos específicos para você comer, tá? E aí, gente, o que acontece? Você vai sair de lá, né, da nutricionista com uma dieta saudável, uma dieta com bastante fibra, com água. Muitas vezes você já bebe água, né, mas ela vai te mandar beber mais água. E com aquela coisa básica, né? Então, no café da manhã ali, um pão com ovo, uma tapioca com ovo, um pãozinho integral com requeijão light. No almoço, arroz, o feijão, a saladinha e a carne. No lanche da tarde, uma fruta com semente. E no jantar, você pode fazer um lanche ou você pode repetir o seu almoço, né? Então, você vai sair lá da nutricionista com aquela dieta. E aí, você vai começar a fazer essa dieta, né? Então, você vai começar a aplicar aquilo ali que a nutricionista te falou. Afinal de contas, você pagou uma consulta, você foi numa profissional e você fala assim, eu preciso destravar meu intestino, então eu preciso confiar nela, né? Eu preciso fazer o que ela tá falando. E você vai começar, né? Então, você vai começar a colocar psyllium, a colocar linhaça, a colocar ali as coisas que ela te orientou a colocar, a fazer a dieta que ela realmente te orientou a fazer. E você vai fazer ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, 7 dias e nada do seu intestino funcionar. Seu intestino, você mesmo fazendo dieta, ele vai continuar travado. Às vezes, no primeiro momento, nos primeiros dias, ele até dá uma melhorada, né? Então, você fala assim, eu comecei a fazer dieta, então apliquei ali a dieta por 2 dias, 3 dias, meu intestino funcionou. Mas aí depois ele parou de funcionar, né? Então, ele vai funcionar ali no primeiro momento, nos primeiros dias que você tá fazendo aquilo ali, e depois ele vai parar de funcionar, né? E aí você vai falar assim, cara, eu já fui na nutricionista, eu já tô fazendo dieta e nada do meu intestino funcionar. E você vai falar assim, realmente, meu intestino é assim, né? Não tem solução, não tem remédio, mesmo eu fazendo dieta, mesmo eu indo na nutricionista, mesmo eu fazendo de tudo, mesmo eu comendo fibras, bebendo água, comendo salada, comendo de uma forma saudável, o meu intestino não tá funcionando. Então é assim mesmo, né? É o que o médico me falou. Eu vou ter que me acostumar com esse intestino preso, com esse cocô de bolinha, com esse fazer força para evacuar e seguir minha vida, né? Porque é assim, meu intestino é assim desde sempre, é assim desde que eu sou criança, tá?
Essa é uma realidade, gente, de grande parte das mulheres que chegam no meu método, no Desenfeza, tá? Então, essas mulheres, elas já foram em nutricionistas, muitas vezes mais de uma nutricionista, não só pela questão intestinal, mas muitas vezes por outros motivos, né? Então, para emagrecer, para ganhar massa, para melhorar alguma questão ali de saúde. E ela falou pra nutricionista que ela tinha intestino preso e a nutricionista passou essa dieta pra ela. E ela começou a fazer e ela não teve resultado nenhum, tá? E aí ela já tá desenganada, ela já tá desistindo de destravar o intestino dela, porque ela pensa assim, se nem um médico, se nem a nutricionista, se nem um profissional conseguiu me ajudar, é assim mesmo, né? Então eu tenho que aceitar que o meu intestino é preso, eu tenho que aceitar que eu vou fazer cocô de bolinha pro resto da minha vida, né? E aí, gente, isso é uma coisa que acontece com muita frequência. E se isso já aconteceu com você, coloca aqui nos comentários pra mim. Se você já foi uma nutricionista, se você já foi a um médico, você já teve uma prescrição de dieta, você já segue uma dieta e o seu intestino continua preso, você não está sozinha. Isso está acontecendo com muitas mulheres, tá? Muitas mulheres. E aí essas mulheres, elas chegam no meu método e elas falam exatamente isso. Eu já tenho nutricionista, eu já vou em nutricionista, eu já como saudável, mas o meu intestino não funciona. E aí, dentro do meu método, elas têm acesso a um protocolo que é específico para o intestino, né? Então, no primeiro momento, é o reset intestinal, que é um protocolo que vai promover uma restauração do seu intestino, que vai promover uma desinflamação desse intestino. E na segunda fase, no segundo momento, a gente tem o protocolo reloginho, que é um protocolo que vai estimular o funcionamento do seu intestino, tá? E aí elas começam a seguir aquilo que está ali no protocolo, tá? Elas começam a seguir a dieta, começam a fazer o que está orientado ali dentro do meu método, que é o Desenfeza, né? E aí, gente, bom dia, Tânia, bom dia, Aline, sejam muito bem-vindas. E aí elas começam a fazer e elas começam a ter resultado, normalmente com 3, 4, 5, 6, 7 dias. Principalmente aquelas mulheres que são constipadas, que são travadas, que fazem cocô de bolinha e não usam remédio, tá? Elas têm um resultado, gente, na primeira semana, tá? Na primeira semana de método. Aquelas mulheres que são viciadas em laxantes, porque eu tenho muitas alunas que usam 2, 3, 4, 5, 10 laxantes por dia, tá? Elas demoram um pouco mais. Então, a proposta do método é que você destrave o intestino em 21 dias. Então, elas demoram ali 12, 15 dias, né? Muitas vezes, os 21 dias, às vezes um pouco mais, dependendo do quanto esse intestino está inflamado, tá? E aí, elas começam a fazer a dieta que tá lá no protocolo. E aí, elas milagrosamente começam a ter um funcionamento intestinal. E depois que elas passam pelo método, que elas fazem ali a primeira, a segunda fase, elas falam assim, Gabi, eu nunca tinha feito... Depois, né, que elas conhecem a dieta que elas aplicam, ela fala, de fato, eu nunca tinha feito uma dieta para o meu intestino. O que eu fazia era uma dieta saudável, prescrita por uma nutricionista comum. Mas esse tipo de dieta que você coloca aqui, eu nunca tinha feito, tá? E aí, gente, por esse motivo, o intestino delas começa a funcionar, né? Então, elas começam a ter um funcionamento intestinal. Por quê? Elas não estão fazendo uma dieta saudável, elas estão fazendo uma dieta estratégica focada no funcionamento intestinal, focada em eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha, tá? Então, elas percebem nitidamente, claramente a diferença entre fazer uma dieta saudável e entre fazer uma dieta que é estratégica para o funcionamento do intestino, tá? Então, veja uma coisa, se você é uma mulher que faz dieta, que foi nutricionista, que tem uma dieta prescrita por nutricionista e não vai ao banheiro, a primeira coisa que você tem que entender é que essa dieta que você está fazendo, se ela não está fazendo o seu intestino funcionar, é porque ela é uma dieta comum, ela não é uma dieta para o seu intestino, tá? Ela é uma dieta saudável, que uma pessoa que não tem intestino preso vai se beneficiar, vai dar certo, vai funcionar. Então, talvez, se o seu marido pegar essa dieta e fizer, ele vai ter um resultado legal. Por quê? Porque ele já tem um intestino que funciona. Porque, às vezes, ele tem que controlar uma glicemia. E essa dieta, ela é legal para controlar a glicemia, ela é legal para melhorar os exames, mas ela não é uma dieta que vai fazer o intestino funcionar. Então, uma pessoa que ela vai na nutricionista porque ela quer emagrecer,
ela tem que ter um tipo de dieta. Uma pessoa que ela vai na nutricionista porque ela quer destravar o intestino, ela vai ter um outro tipo de dieta. Só que uma mágica que acontece, gente, é que quando você faz uma dieta focada em desinflamar o intestino, em resetar esse intestino, em estimular o intestino, quando você faz esse tipo de dieta e se você reduz calorias, você também emagrece, mesmo sem querer, tá? Então, algo que acontece muito dentro do meu método é que as minhas alunas perdem de 2 a 3 quilos em 21 dias. As alunas que fazem a restrição calórica, né? Que fazem o cardápio de intestino para emagrecer. E aí, elas conseguem emagrecer. Por quê? Porque o intestino delas está desinflamado. O intestino dela está saudável. Ele está produzindo melhor os hormônios. Ele está melhor. O intestino que está metabolizando melhor aqueles hormônios que ajudam na perda de peso. Ele está metabolizando melhor os hormônios de fome e saciedade. E por consequência disso, elas conseguem emagrecer, tá? Mas aí a gente precisa entender que essa é uma dieta que tem lá dentro do Desenfeza, que ela é específica para o intestino. Então, o que vocês precisam colocar na cabeça de vocês é que fazer dieta não significa ter um intestino que funciona. Se você faz apenas uma dieta saudável, com frutas, verduras, legumes, fibras e água, o seu intestino não vai funcionar. O que vai mudar o jogo do seu intestino, o que vai fazer o seu intestino funcionar, não é a dieta, são as estratégias laxantes que tem em um cardápio de modulação intestinal. Então, dentro do meu método, por exemplo, a gente tem estratégias laxantes em todas as refeições. A gente tem uma limpeza intestinal lá no final do dia. A gente tem um suco anti-inflamatório no começo da manhã. Então, a gente tem várias estratégias que vão sendo distribuídas ao longo do dia para que o seu intestino funcione. Isso é completamente diferente de eu fazer uma dieta saudável. Então, o que tem dentro do Desenfeza, por exemplo, é completamente diferente das dietas que você vem fazendo que estão deixando o seu intestino travado. É diferente de uma dieta de emagrecimento, é diferente de uma dieta de ganho de massa. Por quê, gente? Uma dieta de emagrecimento, ela não necessariamente vai ter estratégias laxantes, tá? Então, é por isso que muitas vezes você faz dieta, você vai na nutricionista, você vai no médico, você tem a prescrição daquilo que teoricamente faz o seu intestino funcionar e você não tem resultado. Porque para você ter um intestino que funciona, para você ter um intestino saudável, um cocô saudável, que não é de bolinha, você precisa de estratégia, de combinação correta e de frequência. Você precisa de fazer isso ao longo do tempo, na fase certa, do jeito certo. Tá? Então, muitas vezes vocês não têm resultado, vocês têm dificuldade no funcionamento do intestino porque vocês comem alimentos de forma isolada, porque vocês se entopem de fibras solúveis, que são fibras que precisam de água para solubilizar, mas vocês não equilibram o consumo de fibras insolúveis. E aí, consequentemente, você vai ficando cada vez mais constipada, porque quando eu coloco fibra dentro de um intestino que não está saudável, ele vai só piorar. Então, eu vou só piorando o funcionamento do meu intestino, entendeu? Então, muitas vezes, você vai na nutricionista que é comum, que trabalha com emagrecimento, que é uma nutricionista clínica, e você vai começar a seguir as orientações dela e o seu intestino vai piorar. Por quê? Porque antes de ir, você comia besteira e a besteira muitas vezes solta o intestino. Se você comer muito açúcar, muita gordura, por exemplo, muitas vezes o seu intestino vai funcionar. É um funcionamento intestinal saudável? Não, mas ele funciona. E aí, às vezes, você vai numa nutricionista comum e ela vai te passar uma dieta com muita fibra. Você vai adicionar aquela fibra, vai desequilibrar as fibras insolúveis, não vai beber água na quantidade correta e a dieta da nutricionista vai deixar o seu intestino mais travado, tá? E aí, gente, vem uma coisa que é a frustração. Porque você acha que realmente o seu intestino ele nunca vai funcionar e vai ser assim pro resto da sua vida até você morrer, tá? E isso não tem a ver com você ser escolhida. Então o intestino dessa pessoa aqui não vai funcionar. Não! Isso tem a ver com a dieta que você tá fazendo, que muitas vezes pode até ser uma dieta saudável, que vai funcionar pro seu marido, pra sua mãe, pra sua tia, pra sua filha, que não são constipadas, mas não vai funcionar pra você, que é uma mulher constipada, que tem intestino preso.
tá? Então, a gente precisa entender que existem várias linhas da nutrição, várias áreas de atuação. E se você é uma mulher que tem intestino preso, você precisa de uma nutricionista especialista em intestino, né? Que é o meu caso, inclusive. Então, se você falar assim pra mim, Gabi, eu tenho um filho, né? E meu filho vai começar a comer. Como é que é a dieta do meu filho? O que eu dou pro meu filho? Eu não sei, gente, porque eu não trabalho com criança, eu não atendo criança, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Eu não atendo criança. Então eu não faço ideia de como é que eu vou fazer uma introdução alimentar em um bebê de 6 meses. Porque não é minha área. Não é uma coisa que eu trabalho, não é uma coisa que eu domino, tá? Assim como quando você vai em uma nutricionista esportiva, uma nutricionista de emagrecimento, você muitas vezes não vai ter sucesso no funcionamento do seu intestino, porque o intestino não é uma coisa que ela domina. O funcionamento do intestino, eliminar o cocô de bolinha, fazer cocô todos os dias, não é uma coisa que ela domina. Então ela vai ser muito legal para aquela pessoa que tem um intestino normal, mas para você que é constipada, não vai ser, tá? Então, o que acontece? A gente precisa entender que para você tratar o intestino, você tem que ir numa nutricionista especialista em intestino. E não se culpar, porque muitas vezes você acha que é você que tá fazendo errado, que é você que não tá dando conta, o problema é você, né? Porque afinal de contas você tem uma dieta, você tá comendo saudável e o seu intestino não funciona. E a gente precisa entender que nem sempre a culpa é sua. Às vezes a nutricionista teve a melhor das intenções também, porém ela não tem conhecimento técnico, científico para ajudar a resolver o seu problema. Ela pode ser ótima para outra pessoa, mas pode ser ruim para você. E aí você fica frustrado porque você não dá conta. Então entenda que nem sempre a culpa é sua. A culpa é sua quando você tem uma prescrição de uma dieta de uma nutricionista especialista em intestino e não faz, tá? Agora, quando você tem uma dieta que ela não é focada em intestino e não funciona, a culpa não é sua. E nem é da nutricionista, tá? A nutricionista tentou te ajudar, só que ela não tem o conhecimento técnico, ela não tem base técnica e científica para resolver o seu problema. Ela pode ser ótima para sua amiga e péssima para você, tá? E eu acho que também algo que acontece muito com vocês é assim, cada um fala uma coisa, a gente nunca sabe o que comer, a gente nunca sabe o que fazer. E isso, gente, tem muito a ver com linhas de trabalho, com linhas de pensamento. Então, eu tenho uma linha de pensamento. A minha linha de pensamento é voltada para o funcionamento intestinal. E a outra nutricionista, que é do esporte, que é de emagrecimento, ela vai ter uma outra linha de pensamento, ela vai ter uma outra conduta. Significa que ela tá errada? Não. Significa que ela tem uma área de atuação diferente da minha, que ela estuda coisas diferentes, que ela tem uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio diferente da minha. E ela não tá errada, só que às vezes a proposta dela não vai funcionar pra você, tá? Então é isso que a gente precisa entender, porque muitas vezes, eu sei que vocês ficam perdidas, que vocês ficam frustradas, que vocês ficam sem saber o que fazer, quando a gente tem um monte de opção, um monte de coisas na internet, cada dia surge uma coisa, cada dia uma pessoa fala uma coisa, eu já tenho dieta, eu já como saudável, meu intestino não funciona, eu não sei mais o que fazer. Então vocês acabam ficando confusas e se culpando, achando que vocês estão fazendo errado, que vocês não dão conta, que o intestino de vocês vai ser assim pra sempre, e não é assim. Às vezes você só tá com a orientação errada, né? Errada pro seu problema, errada pra você. Então a gente precisa entender que primeiro, eu tenho que ir numa nutricionista especialista em intestino, eu tenho que ter uma nutricionista especialista em intestino. Segundo, eu tenho que fazer uma dieta focada em destravar o intestino e eliminar o cocô de bolinha sem remédios. Isso é muito importante porque talvez você vai em um médico, você vai em uma nutricionista que vai te prescrever uma medicação para o seu intestino funcionar e você tem que estar muito ciente, você tem que estar com muita clareza na sua cabeça de que você não quer tomar remédio e aí você tem que uma pessoa que tem essa linha de pensamento, que tem esse tipo de conduta, tá? E a gente tem que lembrar também que além da nutricionista especialista, além de você entender como que é o trabalho dela, como que ela faz, o que ela faz, você precisa entender que você precisa ter estratégia para esse intestino funcionar. Não é só seguir dieta, gente, é seguir uma dieta com as estratégias corretas para o intestino funcionar. Tá? Então, dentro do Desenfesa, dentro dos meus protocolos, as meninas não fazem uma dieta, elas fazem uma dieta estratégica para o intestino, com a combinação correta de alimentos, com o horário correto de consumir cada alimento, com a quantidade correta de cada tipo de fibras. Então, tudo isso é o que vai levar o intestino a funcionar.
Tudo isso é o que vai fazer com que você tenha sucesso no tratamento do seu intestino, tá? E aí, quando você tem tudo isso, então uma nutricionista especialista que trabalha com comida de verdade, que não utiliza remédios, que tem estratégias nutricionais, que tem combinação correta, você só vai precisar de constância. Então você só vai precisar repetir aquilo ali que está sendo orientado todos os dias, com uma frequência correta, com uma constância correta. Porque não adianta também você começar a fazer um protocolo, você começar a fazer uma dieta e fazer por 2, 3 dias. Não vai resolver o seu problema, tá? Então a gente precisa entender que a gente tem que ter a estratégia, tem que ter o protocolo, tem que ter a combinação correta de alimentos e tem que fazer isso todos os dias. Tem que repetir, tem que ter constância, tem que ter regularidade naquela prescrição, naquela dieta, porque senão você não vai ter resultado, tá? Então a gente tem que ter toda a dieta, toda a combinação, tudo que tá envolvendo ali aquele processo de tratamento intestinal combinado com constância, né? E isso é algo que as minhas alunas falam bastante, né? Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna, eu tenho uma proximidade muito grande com as minhas alunas. Eu tava conversando com uma aluna que ela falou: Gabi, eu tô me sentindo muito bem, eu tô muito feliz porque eu já tinha uma alimentação saudável, eu já segui uma dieta, eu faço exercício físico, eu trato minha saúde mental, né, porque ela é terapeuta, e eu não conseguia ir ao banheiro, eu ficava de 3 a 5 dias sem ir ao banheiro. E agora, com esse novo estilo de vida, com essa nova estratégia, com essa nova dieta, eu estou conseguindo ir ao banheiro todos os dias, tá? E eu tô fazendo cocô bonito, meu intestino tá funcionando bem. Então, gente, muitas vezes seguir dieta não é suficiente para você que é constipada. Seguir dieta vai te ajudar a não piorar em outras coisas, vai te ajudar a emagrecer, mas não vai ajudar a tratar seu intestino. Então é por isso que você faz dieta e não tem resultado, porque a sua dieta não é específica para o seu intestino. A sua dieta não foi prescrita por uma nutricionista especialista em modulação intestinal. Sua dieta não tem estratégias que vão fazer o seu intestino funcionar. Sem estratégia, sem a combinação correta, você não vai conseguir ir ao banheiro, tá? E aí você vai ficar frustrada e vai achar que realmente é uma sentença, que meu intestino é assim e é isso que eu tenho que aguentar e eu tenho que ficar constipada para sempre. Não precisa ser assim. Desde que você esteja em uma dieta correta, em um protocolo correto, com a pessoa correta para te guiar, você naturalmente vai começar a ter o funcionamento regular do seu intestino. Porque, gente, o normal é que o nosso intestino funcione todos os dias. Ou pelo menos dia sim, dia não. Só que você tá tão constipada, você tá tão acostumada a ter um intestino preso, a fazer cocô de bolinha, que você acha que isso é algo muito distante de você. Que você acha que é impossível de alcançar. Mas eu tenho milhões, centenas de casos de mulheres que destravaram o intestino e eliminaram o cocô de bolinha sem usar remédios, né? Então eu tenho vários casos documentados. Vocês veem aqui no meu perfil a quantidade de depoimentos de mulheres que eu tenho como alunas e que realmente conseguiram alcançar isso, de ir ao banheiro, de fazer cocô bonito, de ter um intestino que funciona, tá? Então, a gente precisa entender que não é que você foi escolhida para ser constipada. Não, é porque você tá fazendo algo de errado, algo que não tá sendo legal pro seu intestino, que muitas vezes foi prescrito por uma nutricionista, mas que não era especialista em intestino e que não funcionou para você, tá? Coloca aqui nos comentários pra mim quem faz dieta e tá travada, porque eu quero saber, tá? Deixa eu ver que teve um comentário aqui que eu não falei. Várias vezes, parece que toda vez que faço uma dieta piora ainda mais o meu intestino, a Priscila falou. Priscila, isso é muito comum, tá? Então, a maioria das minhas alunas, gente, elas entram no método falando exatamente isso. Gabi, eu comecei a fazer dieta e eu fiquei mais travada. Principalmente, gente, se for uma dieta de emagrecimento, então se você quiser emagrecer, e aí você começa a cortar um monte de alimentos, começa a tirar a gordura da dieta, começa a fazer uma dieta muito restritiva, então isso é algo que trava muito o intestino. Ou se você faz uma dieta de ganho de massa e começa a comer muita proteína, começa a levar o seu intestino a ter um desequilíbrio de microbiota, você tem uma desbiose e seu intestino vai ficando cada vez mais travado, cada vez mais preso. Então, muitas vezes a pessoa tá comendo errado e o intestino dela tá funcionando mais do que quando ela faz uma dieta com um nutricionista, tá? Pra emagrecer, pra ganhar massa, enfim.
Então, isso é muito comum, infelizmente, porque não é uma dieta específica. Aí a Aline falou, então, Aline, você também deve estar passando por isso. Faço dieta e meu intestino vive travado. E aí eu falei aqui na live, gente, os motivos pelos quais vocês fazem dieta e continuam com o intestino travado, tá? Então, tem que ter em mente que precisa de uma dieta específica para o intestino, prescrita por uma nutricionista especialista em modulação intestinal. Senão, você vai fazer dieta, vai até às vezes conseguir emagrecer, mas muitas vezes não vai conseguir manter o peso, e o seu intestino vai continuar travado, tá? Sem dieta prescrita por um nutricionista especialista em intestino, você não vai ter sucesso no tratamento do seu intestino. Você não vai ter sucesso para destravar esse intestino e para eliminar o cocô de bolinha. Agora, eu te garanto, eu tenho provas disso que é possível destravar o intestino, fazer cocô todo dia, sem usar remédios, apenas com comida de verdade, distribuída de forma estratégica, tá bom? Então, coloquem isso na cabecinha de vocês e acreditem, gente, que é possível. E se você quiser os primeiros passos para que você realmente consiga destravar seu intestino e eliminar o cocô de bolinha sem remédios, a primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever na Maratona para Destravar o Intestino, que são 3 aulas online gratuitas, onde eu vou te dar aí os primeiros passos para que você consiga eliminar o intestino preso e o cocô de bolinha. E além disso, eu vou te mostrar o que você vem fazendo de errado. O que você tem feito de errado a vida inteira que tá deixando o seu intestino travado, que tá te deixando constipado, tá? Para se inscrever, é só clicar no link que tá na minha bio. Então, aquele linkzinho azul que tá ali na minha bio, você vai clicar lá, colocar seus dados, vai se inscrever para você ter acesso à maratona, tá? Antes da maratona, a gente tá fazendo, então, live de aquecimento. Essa é a nossa 5ª live, tá? Nossa 5ª live de aquecimento focada na maratona. Então, é um preparatório para maratona para você já chegar lá preparada para receber o conteúdo, para aplicar o conteúdo e, consequentemente, melhorar o funcionamento do seu intestino, tá? As lives, gente, estão gravadas. As lives ficam gravadas aqui no meu perfil. Então, vocês podem ir maratonar essas lives. São lives de 30 minutos. Coloca aí quando você tiver, né, lavando louça, fazendo alguma coisa, está aí na academia, que já são conteúdos, já são estratégias que vão te ajudando a destravar esse intestino, que vão clareando a sua cabeça para que você consiga realmente resolver o seu problema, tá? Então, estejam aqui comigo nas lives de aquecimento, de segunda a sexta às 7h30 da manhã. Hoje que a gente teve que fazer num horário específico, porque eu tô viajando. E na semana que vem, na segunda-feira, a gente volta com as lives, tá? Segunda-feira às 7h30 da manhã, esteja no grupo, que eu mando um spoiler lá também, um áudio falando qual o tema da live. E aí, se você não conseguir assistir ao vivo, você pode assistir gravada depois, que tá tudo certo, tá bom? Deixe nos comentários se você assistir essa live gravada, me conta como é que tá seu intestino, para que eu possa saber e também para que a gente possa ir conversando aí até a maratona, tá bom? Não deixe de se inscrever. Eu desejo uma sexta-feira abençoada e iluminada para vocês, que Deus esteja com vocês, que tudo dê certo, que tudo flua da melhor forma possível e que você possa descansar, possa aproveitar seu final de semana, ou se for trabalhar, que corra tudo bem, que dê tudo certo, mas que seja um final de semana de muita tranquilidade, muita paz, que tudo flua da melhor forma possível, tá bom? Qualquer dúvida, é só você deixar aqui nos comentários pra mim, ou me mandar um direct, estou à disposição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até segunda às 7h30 da manhã. Tchau, tchau!